Bem-vindo ao podcast Metanoia Saúde. Nos acompanhe no Instagram, @metanoiasaúde. Aproveite! Olá pessoal, tudo bem? Nós hoje temos um podcast especial. Recebemos aqui em nossa casa nosso amigo Luciano Subirá e é uma honra. Já não almoçamos porque ele está em jejum, então a gente só está aqui no café e na água. E nós, então, solidários a ele, também estamos aqui no café e na água. Coisa boa. Luciano, seja bem-vindo. Coisa boa tá aqui, não vocês não comer por causa de mim. Obrigado. Então, pessoal, hoje a gente começou a conversar e falou assim, vamos gravar um tempinho de conversa mesmo, é bate-papo, é uma coisa legal, uma coisa assim do que o que é viver evangelho, né? Então, acho que isso é o legal hoje, a gente descobrir quebrar vários paradigmas, várias situações que às vezes nos prendiam uma religião, uma religiosidade, mas hoje nós passamos a viver, tentar viver o evangelho, né, o mais próximo daquilo que está na palavra, né? Então, por isso que eu falei, vamos conversar, Luciano. Ótimo, eu queria aproveitar, já que Deus tem te dado essa tônica, não só da perspectiva da medicina, mas bíblica do cuidado do corpo, e falar um pouquinho sobre isso, porque as pessoas às vezes elas acabam espiritualizando demais o que não deveriam, né? Então a gente pensa que a única preocupação de Deus conosco é a parte espiritual, e quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver tanto o aspecto do cuidado, além do espiritual, do cuidado emocional, como o cuidado do corpo, né? Então, por exemplo, já vi muita gente que não preocupa com a saúde, com essa mentalidade. Na verdade, falar dos outros acaba sendo clichê. Eu posso começar falando de mim. Durante muito tempo, eu mesmo tive nesse grupo que espiritualizava essas coisas, né? Principalmente depois de entender, puxa, em Cristo a gente tem provisão de cura, a gente pode experimentar saúde de forma sobrenatural. Às vezes a gente acaba indo para o extremo de acreditar que isso é quase algo que nos dá direito à negligência, e não é, né? Quando Deus criou Adão antes do pecado, Adão estava em plena, perfeita comunhão com Deus, né? Deus olha para toda a criação e diz que era bom. Quando olha para o homem é muito bom, mas daqui a pouco Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só, né? E isso significava que o Adão espiritualmente preenchido em Deus não estava emocionalmente preenchido, ele precisava de companhia, ele precisava de alguém. Então acho que isso é uma das provas. A outra, Deus deu o alimento, né? Mandou o homem comer, ainda que no início essa direção esteja ligada mais à questão das ervas. A gente não vê menção do homem consumindo carne a não ser depois do dilúvio, mas Deus mandou, ele tinha que se alimentar. O corpo dele não ia sobreviver apenas porque Deus visitava ele diariamente. Então a gente começa a entender a partir daí que há conselhos bíblicos muito práticos, né? Você vê Paulo com aquele ministério de cura poderoso orientando Timóteo, toma um pouco de vinho por causa das suas frequentes enfermidades. A própria Bíblia fala que da folha da árvore se tiraria remédio. Então, assim, tudo Deus planejou um cuidado e a gente precisa aprender a viver de forma equilibrada. Você entrou na minha vida nesse processo de conversão, né? Começou mais ou menos ali entre 2007 e 2008, eu cheguei a pesar 153 quilos. E eu lembro que um dia uma pastora amiga nossa da Itália, Rosellen, ela veio acompanhada de uma outra irmã da igreja dela, que era uma médica. E eu já tinha ido pregar lá em 2003, depois 2005, fui em 2007, eu acho que elas vieram em 2008, estavam nos visitando. E essa médica olhou para mim e falou, pastor, cada vez que eu te encontro, o senhor está maior. O senhor já estava grande desde o primeiro, mas cada vez maior. Ela falou, desculpa, eu sou médica, eu tenho que perguntar, né? O senhor tem feito check-up? Eu falei, tenho. Eu falei, e aí? Eu falei, tá tudo bem. Ela me olhou com a cara de não creio. Eu lembro que eu já falei para Kelly, pega lá os exames. Ela falou, não. O senhor está falando, não precisa pegar. Eu falei, mas você não está com cara de estar acreditando. Ela falou, eu realmente estou espantado, senhor, com esse peso. Ela não sabia, mas dava para ver a aparência que eu estava muito pesado, não sabia exatamente quanto eu estava, que o senhor esteja bem. Ela falou, mas colesterol, triglicérides, açúcar no sangue, né? E eu acho que essa fase eu devia estar ali pelos meus 34 anos, se não me engano,
né? E eu brinco que até pelo menos os 35 a maioria está na fase da imortalidade, né? Você não pensa no que vem depois, você ainda não sentiu nada. É o health span, né? O intervalo de saúde. Dos 20 aos 40 anos é o nosso intervalo de saúde. É a parte boa. É a parte que não chegou a fatura do cartão ainda. A fatura, então, aí foi essa ilustração que a médica... Ela falou, olha, foi um cardiologista que fez check-up? Eu falei, foi. Ela falou, o que ele te falou? Eu falei, ó, ele ficou meio bravo. Eu lembro que ele jogou o exame na mesa, assim, do envelope, vem rodando, bateu no meu peito. Ele falou, digamos que o senhor tem mais sorte do que juízo. E quando eu contei para ela falou assim, olha, eu vou discordar do seu médico. O senhor não está tendo sorte. O senhor só está ganhando tempo. Ela falou, isso aí, o corpo é que nem cartão de crédito. Primeiro você gasta, depois vem a fatura. E ela falou exatamente isso. Falou, é que a fatura não chegou ainda. Mas quando chegar a fatura, o senhor vai arrepender de ter gastado demais. E dentro de mim, está amarrado, está repreendido, sou homem de Deus, que é isso. Mas depois de um ano, minha pressão começou a subir a ponto de eu ter que medicar. Um ano depois da pressão, mais ou menos uns 2 anos, diabetes, o açúcar começou a levantar. E podia repreender, tomar posse, aquilo não mudava. Eu o tempo todo lembrando dela, foi quando eu comecei a me cuidar. Então o que eu fiz? Eu comecei a perder peso, comecei a melhorar a alimentação, perder peso, exercitar um pouco mais, já não fazia muita coisa, mas tentei melhorar aquilo. E aí eu acho que eu caí mais ou menos dessa faixa dos 153 para uns 127. Quando eu desci a 127, apesar de ainda estar muito pesado, perto do que estava, melhorou a pressão, melhorou o açúcar. Quando eu vi que melhorou, parei ali. Nunca mais engordei além daquilo, mas também não baixava. Aí eu fiquei um pouquinho estacionado, com a consciência despertada, mas não suficiente, até 2014. Eu acho que 2014 foi quando eu fiz a primeira consulta, a gente começou a conversar, algumas coisas já estavam dando choque na minha cabeça, mas foi em novembro de 2014 que eu conheci o Paulo Canuto, que você também conhece. Sim. E ele contou a história dele, que com 44 anos de idade ele morreu. Eu lembro, como assim morreu? Eu falei, não, eu morri. Os médicos me reanimaram 5 vezes, nas primeiras 4 vezes eu voltei, na quinta eu não voltei. E ele me contou como ele se viu saindo do corpo. Ele falou, cara, minha história bate em detalhes. Quando a minha esposa estava na sala do médico, eu vi a hora em que ele assinou o laudo, depois a gente confere no laudo, tá lá. Eu vi o que ele falou para minha esposa quando tirou minha aliança, entregou para ela. E ele falou, nessa hora, Jesus apareceu atrás de mim, né? E ele disse que Jesus falou assim perto do ouvido dele, você é um suicida. Rapaz, quando eu ouvi aquela frase, para mim o impacto não foi emocional, foi uma coisa espiritual, parece que foi um soco no rim. Eu já entendi para onde ia a conversa. E ele disse que Jesus falou assim para ele, eu tinha uma grande obra a fazer através de você, mas você conseguiu abortar isso porque nunca cuidou do seu corpo. Eu lembro na sala, eu falei, você era gordo? Tipo, quer bater no meu peso? Vamos logo. Não, ele falou, eu não era. Mas ele falou, pastor, eu dormia 2, 3 horas por noite, porque eu queria fazer vigília toda noite para buscar a Deus. Jejuava que nem um condenado. Viajava a pregar sem me dar descanso. Né? E na verdade ele começou a retratar a minha vida. Meu volume de jejum não era tão intenso, nem mesmo dormindo pouco, eu dormia um pouco mais do que ele, mas eu percebi que eu estava no mesmo caminho. E aquele dia eu fiquei assim tão chocado com a percepção desse confronto, eu estava assim mesmo, minha cara acho que não escondia o estado de choque. Ele ainda falou para mim, calma que fica pior. Aí ele falou que Jesus mostrou para ele o que seria o velório dele no dia seguinte, né? O que teria sido. Então ele falou para mim, cara, a pior coisa que você assistir é o seu velório. Eu vi as pessoas chorando, e aí alguém olhava e dizia, mas o Paulo era uma benção, por que o Senhor levou ele tão cedo? Jesus dizia, agora, além de abortar o melhor que eu tenho na sua vida, eu sou julgado por causa de você. Eu não te levei, foi você que se matou, mas agora as pessoas me culpam por ter te levado. Eu lembro que eu levantei daquela mesa e falei para Deus, nunca mais o Senhor vai falar de novo comigo sobre isso. Né? E foi quando comecei a me cuidar. Naquela época eu já te conhecia, você tinha sido disposto a me ajudar, e foi aí que eu peguei firme para voltar pelo menos aos 2 dígitos, né? E a partir disso começou toda uma mudança. Eu lembro que a primeira vez que você me consultou, eu falei, e aí doutor, muito ruim? Você falou, olha, eu esperava que tivesse um pouco pior, não que você esteja bom. Mas eu lembro que você ainda me falou, olha, graças ao orto molecular, que nos últimos 2 anos e pouco te deu isso e isso, eu fiquei impressionado, porque você falou tudo que eu estava suplementando, o tempo, né, pela análise da melhora do corpo. E eu lembro que você me fez ler um livro, que seu médico não sabe sobre medicina nutricional pode estar matando você.
Então eu comecei a suplementar, eu mudei a alimentação, e isso fez uma revolução na minha vida. Depois disso eu comecei a descobrir uma outra Bíblia. Né? A vida inteira eu li a Bíblia, mas parece que nessa área eu não enxergava as coisas. Então Eclesiastes 7,17 diz, né, por que você morreria antes do tempo, antes da hora? A turma tem assim, quando chega a hora que Deus determinou, não tem jeito, e eu discordo desse absolutismo, desse determinismo, porque Deus disse, se honrar pai e mãe a gente vive mais. Determinados pecados a pessoa ia viver menos. Então o tempo da nossa vida não foi determinado por Deus. Na verdade, a Escritura mostra que Ele queria que a gente chegasse em boa velhice e com saúde, né? E agora, a forma como a gente acaba vivendo acaba colocando a gente numa rota de colisão com o plano e o propósito de Deus, e tem muita gente se perdendo. Então, acho que esse trabalho que você tem feito, usando o conhecimento da medicina, mas ao mesmo tempo o posicionamento bíblico, é de suma importância. Eu, na verdade, das minhas descobertas sobre esse assunto, estou escrevendo um livro inteiro. Eu acho que eu preciso de tempo, né, para estar com o peso bem resolvido, estabilizado, autoridade, e não tenho pressa nenhuma a levar isso adiante, mas por enquanto tem servido para minha reflexão. Aí eu comecei a descobrir como essa relação equivocada do homem com a comida é algo sério. Primeiro pecado na Bíblia está ligado à área da comida. Exatamente. Jesus sendo tentado de cara, o diabo vem mexer nesse assunto de comida. Aí você olha para Esaú, vendeu o direito de primogenitura por causa de comida. O povo querendo voltar para o Egito por causa da comida. Então, quando Paulo fala de alguns cujo Deus é o ventre, às vezes a gente acha que ele está tentando falar só de egocentrismo. Mas não, a comida tem se tornado um ídolo na vida de muita gente. E acho que é um assunto sério. Bom, falei bastante, foi assim que eu despertei. Quero testemunhar aqui nos últimos anos, a pessoa que mais tem me ajudado a entender esse aspecto de saúde é você, né? E aproveito aqui para fazer o apelo a quem estiver assistindo o vídeo, que vocês puderem aprender com o Aldrin, com o Cristiana, com Metanoia Saúde, pode ser uma revolução na sua vida. Obviamente isso não vai afetar só a sua saúde, vai afetar a sua vida com Deus. Mas acho que esse é o resumo principal de como minha vida começou a tomar essa guinada. É tão interessante esse assunto que você falou da questão da comida, né? Os pecados começando pela comida. A primeira coisa que Deus faz quando o povo atravessa o Mar Vermelho, ele se deixa chamar por Jeová Rafá, né? O Deus que cura. Mas como que ele coloca essa cura em prática? Ele muda a alimentação. É o que hoje nós chamamos de nutrigenômica. A ciência que estuda como o seu aporte de nutrientes vai fazer com que você ative ou desative genes. Então, quando Deus faz isso, ele começa a desativar genes de doença naquele povo. Tanto que ele declara, se vocês seguirem os meus mandamentos, vocês não ficarão doentes, não terão as doenças dos egípcios. Só para você ver como que a Bíblia é um livro científico. Só que a linguagem que ela foi escrita era própria para aquela época, para a tecnologia daquela época. Então, quando a gente traz isso para a nossa época, para a nossa ciência atual, nós começamos a ver que realmente é um livro científico. E muitas vezes eu ouvi essa questão assim, não é um livro científico, mas quando fala de ciência, ela tal. E eu falei, cara, isso não tem nada a ver. A Bíblia é um livro científico, né? Tanto, não sei se você viu agora que um dos maiores best-sellers que tem, chama-se O Jeito Harvard de Ser Feliz. O cara fala exatamente o princípio que Jesus coloca em prática, gratidão. Olha só. Né? Então, aí o cara faz sucesso, falando assim, olha o que eu descobri. Mas na verdade está tudo na Bíblia. E quando a gente começou o Metanoia, na verdade foi algo... aquele versículo de Apocalipse 19:10, o testemunho de Jesus é espírito profético, foi algo que começou na nossa vida. Né? Quando eu comecei a voltar para esse lado, assim, foi exatamente quando João 10:10, vim para que tenha vida abundante. Nessa época, eu era uma pessoa que vivia doente, vivia altamente estressado, eu era o próximo na fila, eu sempre brinco assim, porque os meus colegas médicos, um havia tido uma embolia pulmonar, outro infartado e outro ficou travado quase 3 meses porque teve uma crise de hérnia de disco e eu falei assim, o próximo da fila sou eu. Eu falei assim, não, puxa, nessa época eu era muito novo, mas já estava tendo consequências, porque achava que naquele health span, aquele intervalo de saúde, eu achava que, então, nunca ia chegar, mas teu organismo já estava gritando, né? Tocava o celular, não sei se já aconteceu com você. Vontade de jogar na parede? Ou então o coração disparar,
aquela situação assim, o teu organismo começa a dar sinais, mas só que você não percebe. Tinha crise de enxaqueca terríveis, era uma coisa horrível. E quem sofria mais eram as pessoas que você ama, né? Porque assim... Meu celular deve estar uns 7, 8 anos no silencioso. Hoje virou hábito, mas na época era por causa disso, eu não podia ouvi-lo tocar. Isso era um sinal, assim, que o sistema nervoso autônomo já estava tudo destroçado. E aí eu comecei a olhar esse versículo de João 10:10. Eu falei, cara, o que é essa vida abundante? Será que é para espírito e alma? Será que é para o céu? Será que é para agora? Será que é também para o corpo? Aí você começa a olhar outros textos e começa a ver, por exemplo, Romanos 8:11, quando a Bíblia diz assim que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, se habita em você, ele vivificará o vosso corpo mortal. Opa, mas se é corpo mortal, quer dizer que é esse corpo. Então ele vai trazer vida. E que tipo de vida é essa, né? Foi aí que, graças a Deus, Deus coloca esposas do nosso lado que nos dão aquele direcionamento. E foi aí que a Cristiana começou a falar assim, vamos fazer algo, vamos começar a caminhar. E eu falei, não tinha tempo. Meia horinha antes a gente começou a caminhar na quadra de casa lá. E aí que foi surgindo Deus ministrando nossas vidas e aí foram nascendo os fundamentos de saúde do Metanoia e nós começamos a colocar em prática. Na verdade, o que te ajudou a ter essa mentalidade não foi nem a medicina. Foi um despertamento espiritual depois. Exatamente. Para poder... mas é que nessa época eu estava começando a fazer já medicina ortomolecular. E aí eu comecei a ver que vários trabalhos, né? E todos eles, eu olhava assim e eu começava a ver, puxa, isso aqui está na Bíblia, só que está em outra linguagem. Foi daí que surgiu o link, né, entre Bíblia e a ciência atual. E depois de você ter se especializado como nutrólogo, foi por causa desse entendimento, de procurar... Uma sequência, né? Porque na medicina ortomolecular você trabalha a questão da bioquímica, ou seja, quais são os processos bioquímicos que estão alterados, que estão permitindo que haja o terreno para as doenças. Né? Então a nutrologia vai trabalhar essa questão, assim, se Hipócrates dizia assim, que o seu alimento seja o seu medicamento, e o seu medicamento seja o seu alimento, então o cara estava muito avançado mesmo, né? Porque exatamente é isso. Porque assim, Luciano, qual que é o medicamento mais... que você entra em contato todos os dias, pelo menos 3 vezes por dia? Alimento, né? Então, durante 80 anos, pelo menos. Então, assim, pode ser um medicamento, mas depende, no mundo atual, está sendo mais veneno do que medicamento. E, em grande parte, a comida industrializada, o ritmo de vida, acho que a gente tem que ter muito cuidado. Uma coisa que o Paulo Canuto conta naquela experiência, quando depois está conversando com Jesus, ele falou, Senhor, se eu estou aqui ainda, não fui a lugar nenhum, o Senhor está me falando dessas coisas, o Senhor vai me dar uma chance? O Senhor falou, vou. Mas ele disse, você vai voltar ainda, vai sofrer um pouco na mão dos médicos até se recuperar. Como quem diz assim, você plantou, você vai colher, eu não vou anular isso. Mas o Senhor falou para ele assim, coma o alimento que eu produzi. Uhum. Não se concentre nesse alimento humano, né? Não usou a expressão industrializado, mas concentre no alimento que eu fiz. E foi uma coisa que ele teve que reprogramar na vida dele e a gente deveria também na nossa. É impressionante como a saúde mudou exatamente depois da industrialização, né? Uhum. Em todas as áreas. O açúcar que gera um veneno sendo refinado e com química, farinha, né? Mas eu acho que à medida que a gente vai aprendendo isso, vai permitindo que essa graça de Deus, por exemplo, Deus desde o início mandou o homem descansar. Uhum. A gente não para, não descansa, mas acredita que no fim não tem BO. Uhum. Lá no Sul a gente usa muito o termo BO, né? O boletim de ocorrência. Uhum. Mas na verdade a Bíblia é muito enfática. Tudo quanto o homem semear, isso vai ceifar. Então isso é no mundo espiritual, isso é no relacional, isso é nas atitudes. E eu louvo a Deus por ver assim uma geração que começou a entender um pouco melhor isso. Nas últimas décadas o índice de vida tem melhorado e a gente acredita que não é apenas alguns facilitantes da tecnologia, mas é uma redescoberta. Mas lidar com toda uma cultura, uma tradição é difícil. Estava contando para você, eu cresci tomando café melado em casa. Sim. Né? A gente não consegue conceber às vezes a ideia de dizer, poxa, eu vou tirar o açúcar. E depois que você tira e acostuma, né, você se vê do outro lado. Agora não consigo, é o outro. Mas são pequenas mudanças que às vezes a resistência da nossa mente é muito grande. E eu acho que à medida que a gente vai falando dessas verdades, gera uma
uma consciência. A gente percebeu lá em casa, uma época, a gente estava muito chato com todo mundo, só falava disso, tal, eu e aquele disse, vamos diminuir. A gente começa a mudar o nosso estilo de vida. A mesma coisa o crente fala assim, não pode ser radical, não pode ser fanático, daqui a pouco você está um crente meia boca. Eu acho que em todas as áreas, se a gente começar a perder essa consciência, a gente compromete. Então, quero encorajar as pessoas a não apenas saber, que nem o assunto bíblico, né? Pedro diz na segunda epístola dele, gente, quero por meio dessas palavras despertar com lembrança a sua mente esclarecida. Ele está dizendo, você já sabe. Mas se eu não ficar lembrando você perde a consciência. Né? Então, eu acho que uma coisa boa, não importa se quando eu estou com vocês, a gente está falando de coisas que eu já sei. Que o negócio parece que vai avivando. Então, quero encorajar o pessoal que está ouvindo, assistindo, né, a manter essa frequência, acompanhar com regularidade esses ensinos, esse compartilhar, porque além do esclarecimento, mesmo naquilo que a gente já entende, a gente precisa dar essa avivada. Verdade. E assim, você falou uma coisa interessante, Luciano. Às vezes, a nossa mentalidade de cristãos, a gente pensa só no milagre, né? Eu vou receber, você falou que Jesus não anulou do Paulo, né? Às vezes a gente pensa só aquela questão eu vou receber um milagre. Muitas vezes a gente ouve assim, o meu milagre, tal. Mas a gente não coloca em prática ou não valoriza o milagre do cotidiano, né? Você ter, né? Então... E o fato de que Deus estabeleceu os princípios e espera que a gente cumpra, né? Foi que nem agora, no início da pandemia, a gente tomando medidas de precaução como igreja, suspendemos os cultos. Eu lembro que o irmão falou, não crê na proteção de Deus? Eu falei, gente, a mesma Bíblia que fala de um Deus que protege, mostra o diabo tentando usar essa ideia de proteger para pular do pináculo do templo. Jesus diz, não tentará o Senhor teu Deus. Né? No Velho Testamento, por exemplo, Deus dizia, se você construir uma casa, um terraço, né, você tem que fazer um parapeito. Se você não fizer, alguém cair de lá, a responsabilidade do sangue é sua. Deus está dizendo, não me culpe de não ter protegido se você negligenciou. Então, a gente vê ao longo da Bíblia, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus guarda, sim, mas ele tinha sentinela? Tinha. Você querer ter só a sentinela sem Deus, está errado. Mas ter só Deus sem a sentinela também. Então, a falta de equilíbrio nessa área, eu acho que tem nos prejudicado. Então, a gente quer jogar tudo para Deus, coisa que ele está dizendo, eu já joguei para vocês. Né? Então, é a mesma coisa que na vida financeira. Eu vejo gente que gasta mais do que ganha para acreditar no milagre de Deus depois. Normalmente, essa pessoa pode ter um socorro ou outro, mas Deus não vai socorrer sempre. Muitas vezes, nessa época de sobrepeso, eu tive problemas sérios na minha coluna. E por 3 vezes Deus me curou assim que os médicos ficaram impressionados. Mas o problema voltava. Fui curado a segunda, fui curado a terceira. Depois da terceira eu lembro do dia, eu ainda não tinha entendido essas coisas sobre cuidar do corpo, mas eu lembro do dia que o Espírito Santo falou assim, eu não vou suspender para sempre as leis da natureza a seu favor. Aí aquilo foi um choque, como assim suspender a lei? Aí eu comecei a entender, sou eu que estou fazendo errado? Né? E ainda, a princípio, eu pensei muito mais que era postura, qualquer outra coisa, do que imaginar, poxa, eu estou com sobrepeso, vai cobrar a conta. Então, por mais simples pareça essas coisas, eu acredito que é uma necessidade assim, ainda gritante do nosso tempo, para que as pessoas realmente se posicionem, sem obviamente deixar de confiar em Deus. Não vamos jogar Deus fora e achar que fazemos tudo sozinho, mas também não vamos jogar tudo para Deus e negligenciar a nossa parte. Era mais ou menos, então, aquela passagem que Jesus fala sobre o homem que tem um espírito expulso, aí o espírito fica vagando e quando ele volta encontra a casa limpa, e volta com 7 espíritos piores. Eu sempre olhei esse versículo e falei assim, o que é mais ou menos? Aí quando eu comecei a olhar para esse aspecto assim, do cuidado com o corpo, tudo isso, eu fui vendo algo interessante. Por exemplo, você falou que recebeu uma cura na sua coluna, mas você continuou praticando o estilo anterior, né? O problema então, vai voltar. A casa continuou limpa, né? Você não se encheu com um estilo de vida que impedisse que aquele processo se continuasse, né? Então, eu comecei a entender esse versículo dessa forma. A gente recebe o milagre, recebe uma cura, mas a gente continua vivendo o mesmo estilo de morte. Né? Eu falo que, normalmente, hoje a gente não está vivendo o estilo de vida. A maioria de nós temos vivido o estilo de morte. E aí vem a enfermidade e, normalmente, ela vem pior, né? Porque você
perpetua o processo e faz com que algo fique mais agravado, né? Então eu comecei a ver esses versículos e, cara, como a Bíblia... eu entendo que quando ela fala, por exemplo, Romanos 12:2, não vos conformeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A gente pensa que essa renovação da mente é somente algo espiritual e emocional. Mas quando você começa a funcionar segundo a mente de Cristo, essa renovação da mente acontece na mente física, né? Porque você desarma os hormônios de estresse. Esses hormônios de estresse, eles bloqueiam a formação o fator de crescimento de neurônios. Ou seja, você está num padrão fora do padrão bíblico, você bloqueia a renovação, a neuroplasticidade. E aí quando você começa a funcionar segundo o padrão bíblico, normaliza os hormônios de estresse, aí o que acontece? Volta a produzir esse GNF, fator de crescimento de neurônios. E aí sua mente renova no físico também. É uma coisa... Então quando a Bíblia fala, ela fala nas 3 áreas, né? Espírito, alma e corpo, né? Com certeza. E o entendimento, eu acho que além daquilo que a própria Escritura diz, Deus disse no tempo do fim a ciência se multiplicaria. Poxa, hoje a gente tem tanta informação, a gente consegue entender tanta coisa, né? Mas às vezes a gente não valoriza isso. Eu costumo dizer, aquilo que para a gente é importante, a gente dedica tempo. Quando eu vejo gente dizer, não tem nem tempo para me preocupar com esse tipo de coisa, eu digo, olha, em algum momento você vai pagar uma conta mais cara. A gente dá muita desculpa, eu já dei muito. Eu lembro de uma vez, você começa a fazer essas dietas, porque aí você tem que reverter o tempo perdido depressa. Aí eu lembro da gente dando desculpa, você vai gastar muito mais com comida, na hora de começar suplemento, né? Custa, mas na verdade o que você investe numa área, você vai deixar de perder em outra. A gente percebeu agora, por exemplo, na pandemia, como o hábito de comer em casa torna tudo muito mais barato do que só comer fora. Além de que você ainda escolhe, pode comer de forma saudável. Então, na verdade, eu acho que a gente podia até melhorar essa conta e dizer que comer saudável pode sair mais barato. O investimento em suplemento custa menos do que depois em remédio, e são equações simples que, se a gente não fizer, a gente fica lutando contra, diz, não dá, não posso. Eu, pelo menos durante muito tempo, evitei isso. Depois eu tomei a decisão, falei, se a saúde é importante, eu vou investir nisso, né? Então, assim, à medida que a gente vai mudando a mentalidade, isso nos ajuda. Agora é um aprendizado, né? Eu tô indo engateando. Chego lá onde você está indo. Quando a gente mudou para cá, eu até fiz uma pergunta para Deus. Porque na época eu tinha um conceito assim. Puxa, gordura é coisa ruim. Né? No começo era assim. Na alimentação. Na alimentação. E aqui em Minas usa muita gordura. Né? Principalmente a banha de porco é algo muito comum aqui. Né? Então é uma comida bem, vamos dizer assim, pesada. E aí eu falei assim, Deus, por que o Senhor me trouxe para cá, né? Tal. Desafio e tal. Mas só que eu comecei a ver que eu tinha muitos pacientes que eram, as famílias chegavam e falavam assim, minha avó viveu até 90 e poucos anos, tal. E comecei a consultar vários velhinhos mesmo. E eles lúcidos e tal. E o que acontecia? Quando eles mudavam da alimentação tradicional aqui, quando a banha de porco era uma coisa presente, e passavam a usar assim, o que nós estamos acostumados, os óleos vegetais e alimentos industrializados, rapidamente declinava a qualidade de saúde deles. Né? E aí, em 2018, surgiu um estudo falando exatamente sobre isso, que o Peer, falando sobre essa questão, de que se você tem uma alimentação baseada em carboidratos, que é a base hoje da nossa pirâmide alimentar lá, ela é altamente inflamatória, ela é terreno para doença. Enquanto a alimentação baseada em gorduras é uma alimentação que protege contra doenças. Então o que comecei a observar é que quando havia uma mudança nas características culturais aqui, a questão assim, mudava a gordura de porco, a banha de porco, né, pelas gorduras, pelos óleos vegetais, né, óleo de soja, milho, canola, começava a haver um declínio na qualidade de saúde. Né? E aí, em vez de as pessoas se alimentarem, as pessoas tinham que gastar dinheiro em medicamento. E aí isso fazia com que comessem cada vez comidas mais baratas, ou seja, carboidrato é muito barato, muito barato. E
quando a gente começou a fazer o Metanoia, eu comecei a falar assim, olha, volta a comer o que sua avó comia, né? Porque daí você garante que você vai ter um aporte de gordura de uma forma bem legal. Quando você começou os seus processos de fazer dietas e tal, provavelmente as suas dietas você tirava gordura, né? O vilão, antigamente, todo mundo falava, né? Conta gordura e... Ovo, a própria questão dos óleos, manteiga, né? E um absurdo que durante muito tempo convenceram a gente que a margarina que era bom. O Atkins, né? Aquela dieta Atkins, né? Que o pessoal falava que era a dieta da USP. Tipo assim, foi uma das primeiras dietas em que ele começou a falar assim, você tem que comer gordura. Só que qual que foi o grande problema da Atkins? Ele não discriminava qual tipo de gordura você comia. Então as pessoas se alimentavam de muitas gorduras ruins, né? E agora esse estudo começou-se a destrinchar um monte sobre essa questão de gordura. E aí em 2018 que veio esse estudo assim que foi avassalador. Na verdade esse conceito da gordurofobia, ele aconteceu desde a década de 50. E aí ela entrou dentro da sociedade americana e isso fez com que se banisse praticamente a gordura. Foi o que... Tudo. O omelete, que para eles até hoje ainda é forte a cultura. E você falou assim, que começou com a industrialização. Nos Estados Unidos, a coisa começou no século XIX, do século XIX para o século XX. Eles tinham lá o óleo de algodão, que era para uso industrial. Como houve uma mudança na tecnologia, aquele óleo ficou excedente, eles não usavam mais. E eles falaram assim, os caras a Crisco, eles tiveram a ideia de fazer o óleo pra gente. Era um óleo horrível, só que eles criaram um processo para que o óleo tivesse uma aparência boa. E aí que começou a trocar as gorduras animais pelas... Isso. Até então não havia caso de infarto nos Estados Unidos. Não havia doença cardiovascular nos Estados Unidos. E comendo aquela alimentação, que você falou, bacon, ovos e tal. E aí começou a crescer. Por exemplo, eu acho que na década de 30, eles tiveram 300 casos de infarto. Não, 20, na década de 20. 20 anos depois, mais de 300 mil. Só para você ver como foi esse crescimento. E aí foi trocada a gordura boa por carboidrato. Né? Então quando você compra um light, eu falo assim, você paga para ficar doente. Porque o light ele troca a gordura por um carboidrato, né? E isso gera muita inflamação. E aí quando vem as dietas para cá, né, a gente começa a fazer a questão das dietas, aí você fala assim, não, tira a gordura, né? E come carboidrato. Né? Sempre tem nas dietas, sempre vai ter um pãozinho, por exemplo, né? Isso é carboidrato, isso vai entrar no seu organismo, vai manter aquele mecanismo que a gente chama resistência insulínica. E isso é o grande terreno para as doenças crônicas, né? E quando você começa a voltar, é muito difícil quebrar esses paradigmas. Fala assim, olha, você pode comer gordura, né? Esses dias mesmo a gente fez aquela panceta, barriga de porco aqui. Quando a gente falou, a gente fez panceta, eu falei assim, nossa, o senhor come isso? Né? E aí, às vezes, quando eu estou ministrando, eu falo assim, doutor, picanha... Eu tô rindo porque toda vez que a gente está comendo, a gente fica de olho no senhor. Então o pessoal falava sobre, quando eu ministrava sobre, nas ministrações eu falava assim, você pode comer picanha, a gordura da picanha pode comer. O pessoal vai dar glória a Deus, aleluia, né? Então era uma das ministrações espontâneas. O problema é que junto com a picanha o pessoal toma Coca-Cola, toma algum refrigerante, uma coisa assim, e aí o carboidrato está junto, né? Então quando você começa a fazer essas mudanças de paradigmas, né? Por exemplo, muitas vezes quando você só se alimenta com essa alimentação com gordura, né, uma proteína e carboidrato na forma de fruta, verdura e legumes, você come muito menos. É bom lembrar que tem um carboidrato bom, né? Sim, que são as fibras, né? O problema são os carboidratos líquidos, né, que entram aí como caixa 2. Esse organismo armazena, mas não entra muito na conta, mas está armazenando, né? Então quando a gente começa a verificar essas quebras de paradigmas, que está acontecendo na sociedade em geral, mas entre os cristãos às vezes isso é mais reticente, né? Talvez aquele ditado que fala assim que
crente come muito, né? Não fuma, não bebe, mas come. Então, assim, talvez isso seja um paradigma um pouquinho mais difícil da gente quebrar. Por isso, talvez por essa questão da gente cuidar só de espírito e de alma, talvez deixar o corpo para meio de lado. E a gente ouve tanto algumas coisas que acredita, como essa questão aí da gordura, né? Eu lembro nas primeiras vezes você me falando, sugerindo mudar a alimentação, a gente vai assim meio com medo de, cara, será que é bem assim? Não importa se... Porque na própria medicina, a gente tem muitos médicos com aquela visão antiga, né? De que o propósito da medicina é arrumar com remédios, com química, o que está errado, em vez de prevenir. Mas eu lembro, assim, de todas as vezes que eu fui fazendo essas mudanças que você sugeriu, tira o carboidrato ruim, aumenta a gordura, sempre os meus exames melhoravam. E aí você vai tendo uma constatação que é clínica, é um laboratório, né? Como hoje eu percebo também dentro da medicina de uma forma geral, mais recente agora, depois daquele japonês que ganhou o Nobel falando de autofagia no jejum, ficou um pouco menos, mas a fobia que o povo tinha de jejum, né? Vai baixar a imunidade em vez de entender que melhora, vai prejudicar em vez de compreender que auxilia. Mas eu acho que essa quantidade hoje de pesquisa e o fato de a gente poder ter o laboratório, vai mudando a dieta e vai fazendo os exames, está tudo melhorando, fica mais fácil a gente acreditar que na verdade a gente está sendo enganado antes. Porque às vezes quando ouve em primeira instância diz, não pode ser que, né? A gente mal informado, a minha reação no início era olhar assim, não pode ser que o óleo está certo com a gordura de porco, que todo mundo está errado. Depois você vai ver, não é todo mundo, né? É um conceito só que generalizou numa época, pelo menos você me diz, as pesquisas que vieram sacramentando o mesmo negócio são de 2 anos atrás, né? Sim. É algo muito recente, está em ebulição. Então, quando a gente fala sobre isso, não, olha, diminui carboidrato, né? Não é que você tira carboidrato. Mas se você fizer, por exemplo, uma alimentação mais ou menos nessa proporção, 60% de gorduras boas, né? Não adianta você comer gordura ruim, né? Uma delas você falou, a margarina, né? Então, não adianta você comer os óleos hidrogenados, né? Todos esses óleos, assim, de soja, de milho, canola, né? E eu achava a vida inteira que canola era uma planta e não uma sigla do Canadian Oil Low West. Isso aí. Alguma coisa assim. Porque eles botam o desenho de uma planta e a gente ainda achava que é aquilo lá, né? Assim, se você fizer ovo com banha de porco, ela não vai dar placa ateromatose. Se você fizer ovo com canola, vai dar placa de ateromatose. Então o problema não é o ovo, o problema é o que vai, com que você prepara o ovo. Então o ovo acabou sendo vilão porque era frito e preparado da forma errada. Exatamente. Okay. Então, assim, a propósito, a banha de porco é excelente para fritura, né? Então, então está tendo uma ebulição dentro da área de nutrição, essa parte de nutrologia, exatamente por causa disso, porque cada vez mais as pessoas, o objetivo de tirar a gordura era que as pessoas não iam ficar doentes, as doenças cardiovasculares, diabetes, tal. Só que o que aconteceu foi o contrário, né? Foi igual a garrafa de Coca-Cola, né? De refrigerante, ela só foi crescendo de tamanho. E o índice de doenças cardiovasculares só foi aumentando. Conforme que quando eu era criança, uma garrafa de 1 litro era chamada família. Exatamente. Era pra família inteira. No domingo. E sobrava pra noite. Só tava no domingo. E sobrava pra noite. Porque a gente tinha que pôr a colherinha para sair o gás. Exatamente. Depois você vê, por exemplo, chegou-se ao ponto, eu lembro nessa fase aí que eu estava muito com a vida desengrenada, eu conseguia tomar uma garrafa de 2 litros sozinho. Né? Então, assim, a gente foi muito longe. Mas a gordura, doutor, podemos aproveitar e falar um pouquinho do ovo? Eu lembro, assim, primeiro jejum longo mesmo que eu fiz, eu achei engraçado que na volta a minha vontade de comer mudou completamente. Então, eu estava assim, na última semana de um jejum de 40 dias que eu fiz, e a Kelly querendo me agradar, dizia, quando você voltar, o que você quer comer? Para ir me organizando, o que você está com vontade? E eu ria, eu dizia, amor, eu tenho vontade de comer jiló, berinjela, abobrinha. Ela olhava e dizia, sério? Eu dizia, mas pensa uma proteína, que acho que ela pensava carne. Eu lembro que eu falei para ela assim, shiitake na manteiga. E ela dizia, meu Deus, quem é você? O que aconteceu aí? E eu cheguei até a te perguntar, né? Porque assim,
Eu lembro que eu fiz uma dieta de 40 dias, depois eu entrei nesse jejum. Ao todo foram mais de 30 quilos que eu perdi. Mas quando eu voltei, eu tinha vontade de comer manteiga de colher, de beber azeite no copo, queria comer abacate, tudo fonte de gordura. Aí você falou, olha, quando o corpo está desintoxicado, a vontade de comer, ela tem mais credibilidade. Porque quem está comendo tudo errado, ele tem vontade de comer o chocolate, o açúcar, ele está viciado em outra coisa. A compulsão, né? E desde essa experiência dos jejuns, todo jejum prolongado que eu faço, a minha vontade de comer ovo, ela sobe. Eu oprimo meus filhos, fico falando para eles, ovo é vida. E no início da brincadeira era para falar mesmo que uma vida ia nascer a partir do ovo, mas depois a gente começando a ver que é um alimento saudável, que se for preparado da forma certa, não errada. Queria que talvez aí, antes de terminar, você falasse um pouquinho do ovo, me ajudasse a você resumiu bem. Convencer meus filhos que vão assistir o senhor falando isso. Você resumiu bem o que é o ovo, né? Dali vai surgir uma vida, dali vai surgir um pintinho. Então, assim, tudo o que precisa para a vida tem naquele negocinho amarelo e branco, né? É um dos alimentos mais ricos, não é? É o segundo melhor alimento. O primeiro é leite materno, o segundo é ovo, né? Então, não tem, assim, nem o que discutir sobre a qualidade nutricional do ovo. A proteína dele é a albumina, que é a proteína que a gente tem no nosso sangue. Para manter a rigidez ali do nosso sistema circulatório, você precisa de albumina, né? A gema, ela vai ter rica em colina. Colina é uma das substâncias, um dos aminoácidos que entram na formação de membrana das células, entra na formação de neurônios. E é rico em luteína e zeaxantina. Então, assim, você quer ter saúde no olho? Então, é uma das principais fontes. Além da questão da gordura mesmo do ovo, que é muito saudável. Então, assim, é um alimento, primeiro, super barato, versátil, né? Você pode fazer de várias formas. E você falou a questão da gordura. Por que esse organismo busca gordura? Porque é a melhor fonte de energia. É a melhor fonte de energia. O carboidrato da energia, mas é aquele pico perigoso. E a gordura não, ela não mexe em insulina, né? Assim, quanto mais insulina você tem no seu organismo, mais rápido você envelhece. E o ovo, como ele tem essa característica também de não mexer em insulina, ele vai fazendo, assim, te dá material para construção de neurônios, neurotransmissores, músculos, hormônios, e ao mesmo tempo faz com que o seu organismo tenha aquela saciedade, né? E mantém você uma proteína de alto valor nutricional, né? Você falou do shiitake, né? Cogumelos são outras fontes assim de proteínas de alto valor biológico, além da questão da cogumelo é muito rico em beta-glucana, né? Beta-glucana é uma substância que modula a imunidade. Então, para a questão da imunidade também diz que é um alimento importantíssimo. Por causa do beta-glucana, né? Outro alimento que tem rico em beta-glucana é a aveia. Então, aquela questão de você usar a aveia é algo que os antigos faziam do mingauzinho de aveia. Isso, é isso aí. Então, assim, Luciano, é um assunto tão vasto, né? Tanta coisa a gente tem aprendido e, assim, a cada dia tenho aprendido mais, porque surge um monte de estudo, né? Vitamina D é algo que a gente achava assim, não tem nada a ver. E você começou você sabe que no Brasil 96% das pessoas têm deficiência de vitamina D? Nós somos. Eu moro em Curitiba, que a gente já não toma o sol que deveria e a maioria dos curitibanos tem deficiência. Eu achava que era algo local. Não. É algo, infelizmente, em um país tropical, a maioria das pessoas tem deficiência de vitamina D. Talvez um dos fatores seja a disseminação do uso dos bloqueadores solares, né? Dos protetores solares. Porque a pessoa vai na praia, ela já vai lambuzada com o protetor solar. Eu faço a seguinte comparação. Você mora num edifício, desce para a garagem, entra num carro que está com vidro com isso filme, vai para o seu escritório, para o seu local de trabalho, que não toma sol, né? E ainda passa protetor solar. Adianta você morar numa cidade, sei lá, igual Pará, Belém, não adianta, porque você não tomou sol. E as pessoas vão para a praia já com o protetor solar. Então você tem que tomar... E as pessoas não conseguem imaginar o quão sério é essa questão da vitamina D baixa, né? Você mostrou uma pesquisa aí
acho que da Alemanha, no meio da pandemia, o que eles descobriram sobre a quantidade de vitamina D. Isso. Assim, foi feito um estudo mostrando que pacientes que tiveram Covid e que estavam vitamina D abaixo de 19, todos eles foram a óbito. Acima de 34, nenhum deles vai a óbito. Você pode ter o Covid, mas não vai a óbito. E aí acima de 50, você praticamente não tem nem pode se contaminar, mas não tem nem sintomas. Então, porque na verdade ela não é vitamina, né? Ela é um hormônio. É um hormônio. É um hormônio. Já mudou oficialmente essa categorização, né? Não, continua sendo chamada de vitamina D3, né? Mas assim, todas as células do seu corpo têm um receptor para vitamina D. Então, a importância dela. Ela não age somente nessa questão de calcificação dos ossos, mas ela age principalmente em questão de imunidade, né? Então, tem vários trabalhos mostrando sobre a questão do uso dela em doenças autoimunes, por exemplo, esclerose múltipla é uma delas, né? Então você tem aí o efeito de proteção com a vitamina D. Então são várias coisas que têm surgido, né? Essa questão de você trabalhar a prevenção, né? Que é muito mais fácil você cuidar antes de que haja uma lesão, quando só há alterações na função, né? Então quando você faz esse estilo de vida saudável, então você age muito na prevenção, né? Para você não ficar doente. Eu entendo que a maioria de nós hoje estamos sobrevivendo até morrer, né? E todos os dias eu faço uma oração: Deus, eu vou viver até morrer. Amém. Então aí eu tenho que tomar as atitudes para que isso aconteça, né? E por isso que é importante a questão de você saber lidar com o estresse, a questão da alimentação, a questão do sono, né? Você falou, Paulo Cano dormia 2, 3 horas, né? Sono é algo que, se você não faz sono, você não produz hormônio de crescimento, né? Que é o que faz a regeneração de todos os tecidos, né? Então, por isso Você deu um exemplo uma vez, eu não quero avançar o horário que eu não sei como tá, mas eu achei fantástico. Você falou para pensar no sono como os parques da Disney, né? Que abre todo dia, aí. Mas tem que ter manutenção e limpeza de noite. E aquilo, na minha cabeça, tem muito sentido, porque assim, eu sempre fui meio hiperativo e durante muito tempo a sensação que eu tinha que o sono era perda de tempo. E aí depois você começa a perceber que economizar em coisas essenciais custa mais caro depois. A Bíblia diz, se tiver embotado o ferro, falando do machado, você tem que pôr mais força. Mas a Bíblia diz, a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. Então, se o cara para afiar o ferro, aquele tempo de afiar o ferro não é perdido. Uhum. Na verdade, ele vai produzir mais, gastando menos energia se fizer isso. E às vezes a gente olha para o dormir e o descanso da mesma forma, né? Tô perdendo tempo em vez de entender que aquilo nos tornaria não só mais eficientes, mas mais duráveis. O que acontece assim, se você der essa versão 30, 40 segundos durante a noite, durante o sono, com o corpo, em termos da saúde? No sono é que você faz fixação de memória, né? Então, é quando você tem ali a limpeza das memórias. Tem uma região do seu cérebro que é o hipocampo, onde estão localizados os neurônios que produzem dopamina. Esse neurotransmissor que produz a fixação de memória e concentração. Então, se você não tem isso... por isso, quando eu durmo pouco, minha memória fica horrível. Eu sinto na hora. O primeiro sintoma que eu sinto é dormindo pouco. Eu esqueço coisas, eu perco a agilidade. Exatamente por causa disso, porque você começa a não ter essa fixação da memória, não tem esse processo de limpeza, né? Então, e hoje você vai ver que muitas pessoas fazem uso de medicamentos para dormir. A maioria desses medicamentos bloqueiam essa fixação da memória. Bom. Então eu falo assim, você não dorme, você apaga, é diferente, né? Então, quanto menos a pessoa conseguir fazer uso do medicamento... Ele conseguiu ficar tempo na cama, mas não teve o benefício do sono. Não, você só apagou, né? Por isso que você vai tendo quadros de demência por causa desse fenômeno de você não dormir bem, né? O que hoje é cada vez mais frequente. Você sabe, Luciano, que eu vejo assim, que as pessoas não vão envelhecer por fora, né? Porque hoje tem muita coisa para fazer. Tem plástica, tem botox, tem isso, tal. Mas minha avó falava um ditado assim: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Então a gente está envelhecendo por dentro. Uma das coisas é que as doenças senis, essa questão a demência, ela está sendo mais frequente, né? Então a perda de memória, aquelas coisas, eu esqueço o nome, esqueço isso, aquilo lá, tal. Você vê que está sendo cada vez mais precoce, porque
exatamente não há esse cuidado com esse fator da regeneração da mente, né? Então, o sono é um fator, é um anti-aging, né? Um anti-envelhecimento, né? Pessoal, eu acho que falamos bastante coisa, né? Verdade. Pai, a gente ia começar só um bate-papozinho, mas aí o negócio foi muito bom. Sempre é bom estar com você, né, Luciano? A gente Digo mesmo. começa a conversar e a coisa vai. Legal. Pessoal, o Luciano estava contando que ele está escrevendo um novo livro e aí já é assunto para outro podcast, porque o assunto dele é muito bom. Então, o Luciano é um cara, acho que é um dos caras mais produtivos que eu conheço, né? Ele otimiza muito o tempo dele e eu creio que para mim é um privilégio poder estar ajudando ele a cumprir todo o propósito que Deus tem na vida dele. É um privilégio ter vocês por perto. Se tornaram não só amigos, mas gente que, além de amar, que a gente respeita, admira e inspira. É sempre bênção. E quero aproveitar esse finzinho e pedir para quem está sintonizado, compartilhe, né? Não seja egoísta, não segure só para você. Provavelmente, se alguém já está ouvindo, já acompanha o Metanoia de alguma forma, mas a gente tem essa missão de espalhar aquilo que é bom. O livro de Tiago diz que aquele que sabe fazer o bem não faz peca. Quer dizer, a gente peca por negligência. Então, se está fazendo bem para você, todo esse volume de informação que você acessa no Metanoia, bota a boca no mundo, espalha para geral, né? Tenta envolver o máximo possível de pessoas, porque mudança de mente não acontece numa conversa. É verdade. É repetição, é toda uma reciclagem. E então quero te encorajar, desde das redes sociais, qualquer material que você tenha acesso, sempre compartilhe, não segure só para você. Inclusive na orvalho.com eu tive o privilégio de gravar 2 cursos lá, né? Bem lembrado. Né? O estresse de sua saúde e fundamentos de saúde, né? Então tudo isso que a gente está conversando aqui, a gente tem lá o material para você aproveitar bastante. Eu falo assim, Luciano, que o material que tem lá, o curso que tem lá, não é só, ele é abençoador, né? Porque você traz o conhecimento da palavra, abre um leque para as pessoas conhecerem a palavra de uma forma um pouquinho diferente do que elas estavam acostumadas. E assim, realmente foi um material que a gente colocou para que as pessoas tivessem acesso a esse tipo de informação, né? Que me deixou muito, muito feliz. Eu tenho dito para alguns, por um valor menor da consulta, com tempo de duração de um curso muito maior, a pessoa poder trazer benefícios assim que são imensuráveis na vida dela. Então, para quem quiser acessar, você pode ou entrar no orvalho.com e achar o caminho da escola, ou pode entrar direto escola.orvalho.com, né? E lá já temos esses 2 por enquanto. Por enquanto. A gente sabe que tem mais curso para vir, e acredito que isso vai abençoar bastante todo mundo. Ok, isso, pessoal. Então. Muito bom. Encerramos aqui. Deus abençoe cada um. Deus abençoe.